Opa, meus irmãos, graça e paz, aqui quem fala é Richard, eu sou o dono do canal e que Deus abençoe vocês. Hoje o vídeo é sobre denominações cristãs com o subtítulo Por que tanta divisão? E me perdoem a qualidade toda, né? Realmente não tem uma qualidade muito boa, mas irmãos, é isso, sabe? Deixa eu ver se eu ajeito aqui, não dá pra ajeitar, mas vamos lá. Hoje o vídeo é sobre as denominações cristãs e o porquê de tanta divisão entre elas, né? Primeiro a gente deve lembrar que para falar de algo a gente precisa saber disso, né? Então, para eu estar falando aqui com vocês, eu precisei estudar sobre as denominações cristãs. Então vamos lá. Né? Como a gente bem sabe, existem várias denominações, como a Assembleia de Deus, Pentecostal, existe a Universal, existe a Batista, a Luterana, existe a Católica, existe a Adventista, existe a Mórmon, existe a Testemunha de Jeová, existe a Anglicana e por aí vai, né? Existem várias, né? E o tema aqui é o porquê disso, o porquê que existem várias igrejas, né? Primeiro a gente deve lembrar que, né, a igreja que se diz a verdadeira é a católica, tá? Eu não estou aqui para criticar nenhuma, não estou aqui para colocar qual é pior, qual é melhor, qual você deve seguir, qual. Isso é critério seu, né? Eu estou aqui apenas para dizer o que a palavra do Senhor diz, tá? Vou explicar um pouquinho sobre as que eu vou falar, mas existem as protestantes, que do lado protestante está o lado metodista, está a Assembleia de Deus, a Pentecostal, a Batista, a Anglicana e por aí vai, né? E existe o outro lado, que é a católica, que aí tem Católica Apostólica Romana, né? Esse é o nome completo da Igreja Católica. E quando a gente vai ver, eles se dizem a verdadeira porque tem a sucessão apostólica. Que a sucessão apostólica é porque Jesus, ele está falando com Pedro, e aí o significado do nome Pedro é pedra, que vem de justamente Pedro, que o nome original é Cefás. Eu não vou me lembrar se é do aramaico ou hebraico, mas é Cefás o nome dele. E que é rocha, tá? É uma introduçãozinha. Tá, mas o que é que isso tem a ver? Calma, eu vou falar agora. Jesus, ele vai falar com Pedro que sobre esta pedra, se referindo a Pedro, sobre esta rocha eu firmarei a minha igreja, né? E foi justamente isso. Pedro é meio que o pai, tá, entre aspas, da igreja. Ele é meio que o primeiro que meio que fez a igreja, né? Aquele que começou a igreja. Então, por isso que e de geração em geração foi se sucedendo, né? Essa coisa apostólica, né? De até hoje eles acreditam nisso, né? Beleza. Até aí tudo bem, né? Pedro fundou a igreja, essas coisas. Quando a gente vai analisar um pouquinho, quando você vê que a partir de uma igreja que você tem a salvação, você já acha um pouco estranho. A partir de uma denominação, você tem uma salvação. Então, vamos ver agora o lado protestante, né? Que eu sou protestante, eu sou batista. Vamos dar uma olhada, né? O lado protestante acredita que a salvação não vem para uma igreja, né? Que se diz a igreja santa e tal, e tem toda essa questão de doutrina, né? O doutrinário deles. E a salvação vem através da fé em Cristo Jesus e de você seguir os mandamentos de Deus. E que a palavra de Deus está acima de qualquer outra coisa, além de doutrinas, além de sucessão, além de pessoas, além de tudo. Está além de tudo, a palavra do Senhor é meio que a segunda autoridade, além da voz de Deus, né? Que a voz de Deus é a própria palavra. Né? Esse é o lado protestante e que eu sigo. Se eu sou protestante é porque eu sigo isso. Então, você vai analisar para esses dois lados, e não é porque eu sou protestante, mas o lado protestante é o que está mais correto de acordo com a palavra de Deus. Por quê? O verbo se fez carne, né? A gente tem isso em João 1:1, né? Que Jesus é o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que o verbo, justamente isso. E Jesus vai dizer, obedeçam aos meus mandamentos, ou seja, a palavra dele, a Bíblia completa, né? Toda a Bíblia. E eu não estou colocando aqui pontos, por exemplo, como 7 livros a mais, ou como outras doutrinas de adoração, de veneração, não. Não é isso que eu estou querendo dizer, estou querendo falar das divisões cristãs, né? E a gente vai ver aqui o que é que Jesus falou em João 14:6. Ele falou, eu sou eu. Ele está se referindo a ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser
por mim. Se vocês realmente, isso aqui versículo 7, se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Ou seja, Jesus falou que ele é o caminho e não que igreja tal ou tal é o caminho, né? Então, eu como batista protestante, eu não digo, a igreja não é o caminho, você pode ser assembleia, você pode ser qualquer outro. E, cara, todos têm a possibilidade de ser salvos. É isso que Jesus veio falar, né? Quando ele está lá pregando, ele prega para todos. Aqueles que aceitarem a palavra da salvação, são esses que vão ser salvos. Não é da igreja outra, ou essa que tem a fachada tal. Não. É aqueles que seguem a Jesus Cristo. É isso que ele está pedindo. Sigam os meus mandamentos. Aqueles que me amam, obedecem aos meus mandamentos. Né? E ele vai dizer, né, um pouco lá na frente, né, que não ame o mundo nem o que nele há. Né? Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nesse. Ou seja, não siga o mundo, siga a Jesus, porque ele é o caminho. Ele está dizendo que ele é o caminho, e não que igreja, sei lá, eu vou colocar aqui um nome. Igreja Jesus Cristo salva. Não, não é essa igreja que vai salvar você. Ele é a verdade, ou seja, a verdade não está em doutrinas, a verdade não está no que o ser humano fala, o que o ser humano falou há sei lá quanto tempo. Eu sei que tem algumas igrejas que vão acreditar em algumas profecias de algumas pessoas, mas eu não estou aqui citando nomes, mas não é essa a verdade, porque Jesus está dizendo que ele é a verdade. E aqui vai dizer, ele é a vida. Ou seja, a vida não provém de nenhuma denominação, de nenhuma arquitetura, de nada, né? A gente pode ver que tem algumas igrejas que são enormes, catedrais enormes e bonitas, né? E não é só do lado católico, tá? Tem catedrais protestantes também. Ele vai dizer, eu sou a vida. Eu, Jesus Cristo, é a vida. Né? Não existe nenhum outro que vai prover vida para você. É Jesus Cristo e acabou. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ele está dizendo que é só através dele e por ele que você pode chegar ao Pai. Não tem como você chegar no Pai se você tentar outro caminho. Sei lá, eu vou entrar em tal igreja para eu poder ir para o céu. Não, não. E quando ele se refere ao Pai, né, você chegar ao Pai é você realmente ser salvo. É isso que ele quer dizer. Né? Me perdoe a câmera, ela está dando essa desfocada, mas eu não consigo ajeitar. Tá? Ele vai dizer através de mim. Ele vai dizer, é só comigo que você consegue a salvação. Ele não está dizendo aqui que você tem que entrar em tal igreja para você ser salvo. Ele nunca falou isso, né? E ele, lá em João 15:1, ele vai falar, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, né? Tirando essa parte, meu pai é o agricultor, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira. Não existe igreja que é a videira. Não existe. Não existe igreja que salva. Que salva Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira. Né? E a salvação provém dele. Ele é a salvação. Ele é a luz do mundo. Não existe outro. Ele vai dizer ainda, em João 6,35, se eu não me engano, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais fome. Sua fome será satisfeita. É isso que ele está dizendo. É ele, apenas por ele. Não existe outro ou outra que vai salvar você. Não existe ninguém. Não existe, ele não vai dizer que tal pessoa vai salvar ou que outra vai salvar. É ele, é Deus, o Senhor Altíssimo é quem salva. Não existe mais ninguém que vai salvar você. Então, creia no Senhor e obedeça a Ele, né? E aqui a gente andando um pouquinho, a gente vai ver que existiam várias igrejas, né? Como a igreja de Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônia, a igreja de vários cantos, né? Se você for ver as cartas de Paulo, todas eles são endereçadas a igrejas. Por exemplo, a igreja de Corinto, né? Os romanos, a igreja de Galácia, vai ter a igreja de Éfeso, a igreja de Colossenses, né? Tem a igreja da Filipeia, vai ter a igreja de Tessalônica, e por aí vai. São várias igrejas e você pode ver aí que, né, boa parte do Novo Testamento é escrito por Paulo. O que eu quero dizer? Existiam várias igrejas, não denominações, tá? Cada igreja tem os seus problemas, é para isso que Paulo vai escrever as cartas. Mas o que eu quero passar aqui não é o tanto de igrejas. Você vê que não tinham denominações. Não era tipo, não tinha uma fachada de Jesus Cristo tal e tal. Não, era a igreja de Jesus. É uma igreja só. E Paulo vai dizer, né, que todos temos que estar unidos em um só corpo, não é vários. Né? Ele vai dizer que Cristo é a cabeça. Tem como uma cabeça estar em vários corpos? Não dá. Né? Então, a igreja de Jesus Cristo são os irmãos unidos. Não existe igreja de Jesus Cristo tipo,
Jesus não vai dizer que a igreja dele é Assembleia ou que é Batista, não. A igreja dele é o povo dele. O povo, aquele a quem crê nele, segue a ele. Esse é a igreja de Cristo, né? Então a gente vê o porquê que existe tantas denominações. Eu sei que tem muitos debates filosóficos e teológicos e arqueólogos até em várias igrejas, né? Você vê que, por exemplo, a católica da protestante, eu estou dizendo todas as protestantes, tá, nesse caso, tem várias discussões teológicas, né? A gente vê que tem muita diferença, mas isso, você entrar num senso comum, né? Beleza, você tem ali algum debate filosófico, e eu acredito que também na época existiam esses debates filosóficos e teológicos que muitas igrejas têm um pensamento diferente da outra. Ok, é normal ter diferenças. Por exemplo, a Assembleia é protestante e a Batista é protestante e tem diferenças de pensamentos. Ou, por exemplo, a Pentecostal tem diferenças de pensamentos, a Anglicana tem diferença de pensamento, mas que todas elas são protestantes, né? Mas a gente para ver e, cara, são diferenças tão bestas e às vezes coisas tão que dá para levar, sei lá, individualmente, que você ou eu, a gente poderia ter um pensamento, sei lá, você calvinista e eu arminiano, ou os dois, e a gente conviver, seguindo a Cristo normalmente. A gente pode viver a Cristo tendo pensamentos diferentes. Não sei por que muitas pessoas têm receio, por exemplo, eu não quero ter amigo católico, ou eu não quero ter amigo protestante, porque protestante é isso, ou católico é aquilo. Não, cara, nós somos irmãos de Cristo. Nós devemos amar uns aos outros, é isso que Jesus vai dizer. O segundo maior mandamento é amar a todos. Amar ao próximo assim como eu os amei. Então é isso que ele ensinou. Ele não ensina, ame apenas esse ou ame apenas aquele. Não. Ele vai dizer que ame a todos, ou seja, sem exceção. E ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida fora dele, não existe caminho fora de Jesus, não existe verdade fora de Jesus. A única verdade é Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. Isso daqui, ó, todos os livros que vocês forem ver, ó, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Você vê que cada um deles é escrito de acordo com o mandamento do Senhor, é escrito de acordo com a palavra de Deus. Nenhum desses daqui que você for acompanhar, né, eu estou com minha Bíblia protestante, aqui eu sigo, então você vai ver todos os livros, né, do Antigo e do Novo Testamento, que, cara, é a palavra do Senhor vivo. Não existe outro fora, né? Jesus é a palavra. Então, a gente deve levar isso em conta, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu quis trazer aqui a mensagem e não é obrigado você se inscrever ou dar like, não. Eu estou aqui apenas para pregar o Evangelho. E muito obrigado por você assistir até aqui. Sei que a qualidade não é muito boa, mas meu foco aqui é espalhar o Evangelho. Eu não tenho muito orçamento para estar pagando materiais. Mas, irmãos, que Deus abençoe vocês. Vão em paz e reflitam sobre, né? Não sua igreja diz que é a verdadeira, né? Cara, vai ler a Bíblia, leia a palavra. Não estou obrigando ninguém, mas analise as Escrituras, sabe? Vai lá na Bíblia e, opa, peraí, isso aqui eu achei estranho. Vai lá e leia. Se você achar alguma coisa muito autoritária, né, da parte da igreja, cara, vai lá e lê a Bíblia. Não estou dizendo para você denunciar ou sair da sua igreja, né, mas analise, né, com base nas escrituras. Não adianta de nada você também viver numa igreja só por viver e sem saber de nada teologicamente, né. Então, basicamente isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Deus fique com vocês, com suas famílias e até a próxima.